Então fala assim, ó, quem pensa prospera. Prosperar é o quê? Crescer. Fala assim, prosperar é crescer. Então se prosperar é crescer, todo mundo tem uma programação natural para crescer, certo? Mas por que não cresce? Porque não pensa, não. A árvore não pensa. Bloqueios. Pode anotar assim, ó. Por causa de bloqueio é certeza. Vamos fazer uma lista das coisas que tem te impedir de prosperar. Bloqueio é certeza. Vamos pro segundo. Trava e bloqueio é a mesma coisa. Medo é um tipo de bloqueio, tá? Mas é o medo. Nossa, o ambiente, cara. Nunca vi um negócio terrível chamado ambiente. É uma das coisas mais poderosas que faz uma pessoa não prosperar. Vamos fazer um teste? Se você quiser pensar desse jeito, você vai prosperar mais rápido. Olha como que você vai pensar. Eu faço isso até hoje. E vou fazer, acho que até o último dia que eu estiver respirando. Eu sempre comparo tudo que eu quero na lógica com a natureza. Sempre. Então, se eu olho para a natureza e vejo uma árvore, eu falo, vamos testar? Se a árvore tiver um problema com o ambiente. Então, a árvore está num lugar que não tem água. A árvore vai prosperar? Não. Então, o ambiente determina muita coisa. Se tiver perto de uma pessoa que está ali, ó, acaba de nascer um fruto, ela já fica arrancando. Vai prosperar a árvore? Impossível, está arrancando o fruto antes do seu tempo. E se eu te falar que tem gente que faz exatamente isso com você? Começa a brotar um negocinho, a pessoa, não, e fica arrancando com a mão. Ou seja, ambiente. Só que aí eu já trouxe o terceiro problema. A pessoa que arranca, anota aí, pessoas. Assim como a natureza, você não vai conseguir prosperar se você tiver problema com gente, com ambiente, com bloqueio. Pablo, mas então quem pensa prospera? A árvore não pensa. Só que aqui está o segredo. Você não é uma árvore. Você é mais potente que uma árvore. Sendo mais potente que uma árvore, o que você tem que fazer? Pensar o porquê que está desse jeito. Certa vez, essa história, eu vou repetir ela 10 milhões de vezes, se for preciso, para resgatar uma alma. O cara que foi instalar uma torneira de 7 mil reais na minha cozinha, ele estava reclamando. Ele foi instalar uma torneira numa casa, eu também fiquei espantado junto com ele, a torneira de 7 mil, porque eu jamais teria autorizado pôr a torneira de 7 mil na cozinha. E ele estava assim, esses ricos, e eu não tenho essa cara de rico. Eu estava andando na obra, minha vida é obra, não sei se vocês sabem, meu lazer predileto diariamente é uma obra. Eu gosto de ir em obra. Deve estar acontecendo umas 12 agora ao mesmo tempo. Eu adoro obra. Essa semana eu e a Carol estamos comprando uma casa nova. E aí ela fala, me responde, por que estamos fazendo isso? Eu falei, é porque eu não aguento ficar sem um problema. Nós precisamos de um problema. E posso confessar para você, qual que é o problema? Eu fiz essa casa que a gente mora, eu quero realizar a casa e quero arrumar um problema. Uma casa que precisa de reforma, eu vou para essa casa e você já entende o que é esse problema. Você entende o que é esse problema. Você entende o que é esse problema. Chama prosperar isso aí. Confesso que a minha casa é maravilhosa, não tem um detalhe fora do lugar, mas quem pensa faz o quê? Prospera. Vou falar aqui pela primeira vez. Meu vizinho está fazendo uma casa, minha casa era a melhor da rua no condomínio. A melhor da rua. Meu vizinho fez uma casa e vai vender pelo dobro da minha. Minha casa não é a melhor mais, tem que ser vendida, ela está no ápice agora. Não é vaidade, o Pablo agora não tem a melhor casa da rua. É também, claro que é. Mas no fundo do fundo não é isso. É que o jogo fez isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso escalar uma casa melhor que a minha, reformar ela e prosperar dar trabalho. Fala com a boca assim, prosperar dar trabalho. Só que se você pensar, você não vai ter uma coisinha chamada apego. O que eu vejo a maioria das pessoas não prosperando? Tal da apego. Então quando esse cara foi lá instalar a torneira, ele falou mal do dono da casa. O dono da casa é eu, estava lá na obra. Só que na hora que ele falou 7 mil, eu fiquei espantado junto com ele. Eu falei, que merda, mano. Quem pagou 7 mil numa merda de uma torneira dessa? E aí conversa vai e vem, ele instalou e eu troquei ideia com ele. Falei, cara, você já pensou? Você tinha que vender essa torneira. E não reclamar de estar instalando essa torneira.
Você tinha que pensar o que leva uma pessoa a fabricar uma torneira dessa, o que leva a outra pessoa a comprar uma torneira dessa, por que você não está ganhando com isso? Quem está reclamando não está ganhando, quem está reclamando não está fazendo. E na hora que ele terminou de instalar, ele me agradeceu, ficou todo constrangido. Alguém chegou e falou, tem outra torneira dessa para instalar na outra cozinha. Aí eu pirei. Aí eu também fui e falei para ele, a gente chorou junto. Falei, quem que mexe com um trem desse, né? Sabe o que acontece? Quando eu falo quem pensa prospera, pensa na oportunidade, pensa em... Por que tem gente que faz o que eu não teria coragem de fazer? Por exemplo, às vezes o seu maior desafio de vida hoje é comprar um carro de 50 mil, eu também já vivi esse desafio. Depois o seu maior desafio é um carro de 100. Depois o seu maior desafio é um carro de 200. Os seus pensamentos, eles giram em torno daquilo que você dá conta de fazer. Se você der conta de traduzir isso em letras, coloca assim, ó, minha capacidade de pensamento está ligada à minha capacidade de geração. Os pensamentos, eles não são aleatórios nas cabeças das pessoas, eles são de acordo com a sua capacidade de geração. Hoje eu chamei alguns sócios, o Nes estava junto e outros sócios, Thiago Rocha, o Elieto, eu fui levar eles para me ajudar a escolher a casa. São casas de 40, 50 milhões de reais. Aí eu falo, mas que merda que aconteceu? Eu nunca vou acostumar. Um verdadeiro rico da eternidade nunca vai acostumar com cifra nenhuma. Eu nunca vou acostumar. Por que você nunca vai acostumar? Eu fico tendo um negócio que chama Day One, o primeiro dia da minha vida. Eu quero pensar desse jeito. E eu todos os dias sou tão desapegado com qualquer tipo de coisa que todos os dias eu estranho o tanto de coisa que eu gerencio, o tanto de coisa que eu sou mordomo do reino, o tanto de coisa que o mundo me chama de dono. Eu acho que pensar bastante no que eu estou te ensinando agora vai te fazer prosperar de verdade. Seja desapegado. A ponto de todo dia falar, nossa, mas que tanto de coisa é essa? E todo dia você reseta o odômetro. O odômetro é aquele marcador que marca a distância. Velocímetro marca a velocidade. E tem um monte de gente que fala, vou resetar o velocímetro. Para você resetar o velocímetro, é só desligar o carro. Já viram essa conversa? Vou resetar o velocímetro. Velocímetro é de velocidade. Para resetar um velocímetro, desliga o carro e ele vai para zero. O odômetro marca a quilometragem. Aquele cara teve uma grande oportunidade de começar a pensar. Por que tem gente que compra torneira assim? 7 mil foi uma coisa que mexeu com a minha capacidade de pensamento e estava ligado com a minha capacidade de geração. Posso te falar? Existem torneiras de 50 mil, existem torneiras de 100 mil. E você que está assistindo de casa, você que está aqui, você fala, isso é um absurdo para você que o desafio da sua vida é comprar um carro de 100. A torneira não é seu problema hoje. Isso é para pessoas altamente autorais. Entrei numa casa aqui em Alphaville, certa vez, o cara gastou 18 milhões de dólares na casa. Dá 100 milhões de reais para fazer a casa. As torneiras de 7 mil lá não servem nem para o jardim. E antes você estava achando um absurdo a torneira de 7 mil por causa da sua capacidade de geração, e a sua capacidade de geração mexe com a sua capacidade de pensamento. Por isso que eu falo, quando você começa a pensar, você vai romper mais rápido. Por quê? Porque o pensamento ele tem que continuar fluindo. E eu quero te ensinar algo. A sua mente, ela não pode ser menor que seu crânio. Você vai escrever assim, ó. Mente não pode ser menor que o crânio. Se for, você vai viver pobre até o último dia de sua vida. Estava falando com o meu CEO agora, ele estava contando para ele que eu fiquei assustado hoje. A Carolzinha foi comigo em 2 compromissos. E aí, na hora que eu peguei no celular, entrei no helicóptero novo que eu comprei, o helicóptero de 20 milhões, aí a gente tá vindo, eu levanto a cabeça que chegou no Alphaville. Eu falei, mas já? Aí os caras, bicho, essa máquina é monstruosa. Ela vem muito rápido, veio a 300 km por hora. Você imagina em São Paulo, você cruzar de carro, estava dando 48 minutos. Eu acho que eu levei 4 minutos. Só que eu fui mexer no celular, assim, com a esperança de trocar uma ideia. E daqui a pouco eu ia olhar o trânsito. Eu vi, ele já estava na reta final, descendo em cima do prédio. O que aconteceu? Mano, tá a 300 km por hora. Assustei com aquilo. A cara olhou e falou, caramba, mano, que maquinão, hein? Que não sei o quê. Aí fui falar com o senhor, ele falou, e aí? Como é que tá na sua cabeça gastar esse dinheiro por hora? Aí eu falei, eu não estou lembrando disso, porque senão eu vou a pé, ué. Olha a capacidade de geração. Ele também é piloto, ele estava fazendo para me zoar. E é um cara rico, o presidente da companhia. Ele é rico. Teve helicóptero antes de mim. O negócio é que você olha para um helicóptero que gasta 3 mil reais por hora, você não aceita um desse que gasta 12 mil por hora. 12 mil reais por hora. Pra você voar na máquina dessa.
Vários de vocês ao ouvir isso, a sua capacidade de geração foi assim: não, eu vou ficar pobre, eu não quero. Você não quer ir nem de carona para não dar azar na sua vida. Isso chama capacidade de geração. Anota essa expressão, capacidade de geração. Geração de quê, Marçal? De riqueza. A sua capacidade de geração de riqueza e de qualquer outra coisa, de esforço de trabalho, que seja de criatividade, se ela for limitada, seus pensamentos serão limitados. A pessoa que eu conheço que tem aqui do todo o ecossistema mais absurda, com capacidade de geração, chama-se Nésio Monteiro, que falou primeiro. Tem horas que eu preciso frear o Nésio. Fala, Nésio, você não está viajando demais? Ele, não estou, eu estou aberto, eu quero. Ele entendeu essa aula. Se você mexer nessa capacidade de geração sua, seus pensamentos serão alargados, mesmo não podendo ainda. Fala essa palavra que você vai usar muito. Fala assim, ainda. Tá bom, e aí, como é que eu faço para alargar a capacidade de geração? Anota aí, empilhar pressão. Você vai empilhar a pressão. Como é que aumenta a pressão? Eu preciso de dar pequenos resultados para essa pressão aumentar. Porque senão vai ser só filosófico e eu tenho que te contar, filosofia não resolve. Eu preciso de aumentar a pressão. Quer uma coisa que vai aumentar a pressão e vai mudar sua capacidade de geração de riqueza? Cuida do corpo. Se você cuidar do seu corpo, se você tomar água, só coisas básicas, olha para você ver. Só de cuidar, dormir, fazer exercício, tomar água e comer comida razoavelmente boa, você já vai mudar sua capacidade de geração de pensamento. Os maiores atletas do mundo, eles olham o pH da água que eles estão bebendo. Eles pararam de beber refrigerante faz tempo. Por quê? Porque raciocina mais devagar se você tiver o potencial de hidrogênio baixo, que chama-se pH. E aí eu te falo, você só quer ficar rico? Mano, com a cabeça que você tem, não tem nem como a frequência sair daí, porque sua mente é menor que o crânio. Se eu falo alguma coisa, você vai fazer 1 milhão até o final do ano. Aí vem seus parentes, suas histórias, seus bloqueios, seus pensamentos já começam a desligar, igual o Windows. Vocês lembram aquela desgraça do Windows 95? Que na hora que travava ia para um modo de segurança. Alguém lembra disso? Já chorou junto comigo naquilo ali? E aí não saía do modo de segurança de jeito nenhum. É a sua cabeça quando pensa em riqueza. A sua cabeça no modo de riqueza, ela entra em modo de segurança, reseta o computador, fecha todas as aplicações, volta com a tela preta e branca escrito no canto, modo de segurança do Windows. Aí você quer usar as coisas no colorido, não funciona, limitou a cabeça. Essa chama limitação da sua capacidade de geração de riqueza. Fala com a boquinha assim, ó, minha mente tem que explodir meu crânio. Se a sua mente não estiver do lado de fora, não tem como você captar isso nos ambientes. Eu ouço todo rico que foi pobre, que no caso sou eu, todos da minha categoria falam a mesma coisa, sem errar, todos. Eles falam assim, ó, se você andar com 4 pessoas que são improdutivas, você vai ser o 5º. Mas se você andar com 5 ricos, você vai ser o 6º. Pablo, qual que é a chance de eu andar com 5 ricos e não ser o 6º rico? Se a sua mente não for mal com o seu crânio, se a sua capacidade geradora de riqueza não estiver no modo ilimitado. Tá, mas os meus pensamentos vão mudar com jeito. Anota aí, micro resultado. Se eu associar empilhamento de pressão com micro resultado, a minha cabeça começa a expandir. Lembra que eu te falei aqui que o ambiente muda tudo, sim ou não? Se o ambiente muda tudo, frequente novos ambientes. Eu estou indo para um evento agora nos Estados Unidos. Acabei de decidir que eu vou. E aí eu fiz uma pergunta para um sócio. Me dá 3 bons motivos para eu parar minha vida aqui para ir nesse evento. Um evento onde a gente vai investir em empresas. Vai ficar ouvindo pitch nos Estados Unidos. Aí ele contou. Motivo 1, motivo 2, motivo 3. Vocês vão chorar por que eu aceitei ir. Porque ele me convenceu no motivo 2. Eu só falei assim, ó. O motivo 2 está me fazendo ir. Ele escreveu assim. No motivo 2... nós iremos pegar os nossos computadores num ambiente diferente, nós vamos estar fritando os miolos com uma frequência diferente e nós vamos desenhar nosso próximo projeto. Tem nada a ver com o evento. Não precisava de ir para os Estados Unidos para isso. As últimas vezes que eu fiz isso com esse sócio, a gente entrou num parque, a gente entrou numa padaria. Aí eu escrevi assim na mensagem, pelo motivo 2 eu estou dentro. Pode comprar passagem para a gente ir. Papo, por quê? Porque o ambiente muda pensamento. Fala com a boca assim, ó, ambiente muda pensamento. Como é que eu diminuí a minha religiosidade mesmo estudando teologia e 24 anos de cristão? O dia que eu pisei em Israel. O ambiente mudou meu pensamento. Antes eu tinha que ter tanta fé para acreditar nas coisas, agora eu não preciso de tanta fé, é fato. Eu senti a frequência.
Eu tive uma crise lá naquele Mar da Galileia. Eu recebi um download das 7 camadas da identidade naquele ambiente. Aquilo expandiu minha mente. Quando você vê as coisas pela televisão, tem sim uma expansão mental, mas quando você presencia é diferente. O ambiente expande o seu pensamento. Pablo, e o que mais? A minha mãe sempre me chamou de uma coisa. Talvez com carinho você vai ouvir essa expressão aí e se chamar disso até isso acontecer. Talvez você não é rei de nenhum palácio, rainha de nenhum palácio, mas você pode ficar ouvindo a conversa dos reis. A minha mãe me deu um apelido. O apelido era Aranha de Palácio. Eu guardei isso com muito carinho. Ela olhava para mim e nunca imaginou que ia acontecer nem 1% do que aconteceu até agora, que na minha visão ainda, por causa da minha capacidade geradora de riqueza, ainda não é nem a sombra daquilo que há de vir. Não sei se vocês estão entendendo, se dizer que eu vou mais devagar, depende da capacidade geradora de pensamento aí, né? Todo mundo acha que eu fiz alguma coisa. O que eu chamo isso não é nem a sombra do que há de vir. Você tem que acostumar a sua mente para ela não acomodar. Qual o problema da mente? Tá bom! A mente fala isso, mas já tá bom! Aí, se você não muda do ambiente, que eu falo para vocês mudarem, olha o que fala. Você já é o melhor dos trouxas. Sabe os trouxas que você sempre anda? Você quer andar sempre com eles. Seu cérebro vai falar, já deu, você já é muito melhor que eles. Talvez você não saiba, mas eu gosto de guardar um dos meus aviões num lugar onde parece que o meu avião é um Fusca. É um jato de 15 milhões de reais. Só que eu faço questão de guardar ele debaixo do avião, ele parece o cachorro do outro avião. Aí todo mundo pergunta, por que você não põe no lugar que é a metade do preço? É porque lá eu vou sentir que o avião é alguma coisa. Aqui eu tenho certeza que é o cachorro do avião do fulano, que eu conheço também o cara. E o que fica acontecendo na minha cabeça? Bora, moço, troca de avião, troca de avião, troca de avião, troca de avião. Toda vez eu vejo meu avião vindo, os caras olham e falam, ó,